Bom, então o tema de hoje é que a gente vai estudar são as neoplasias da cavidade oral. Então, quando a gente fala nesse termo, acho que vocês já viram bem na patologia geral e também na patologia oral. Quando a gente fala de neoplasia, aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês lembram? O que é que vem como primeira informação na cabeça de vocês? Nova formação, tumor. Nova formação, tumor, né? Então, acho que a primeira coisa que vocês vão lembrar quando falar de neoplasia, sem a gente conceituar de fato o que vem a ser esse termo patológico, vocês lembram logo nessa palavra de novo crescimento, ou também tumor, que na verdade são sinônimos, né, que a gente determina para esse tipo de alteração patológica. Então, se a gente for estudar a palavra por si só, a gente sabe que é a fusão da palavra neo, desse prefixo neo, que quer dizer novo, junto com plasia, que quer dizer crescimento, como a colega de vocês muito bem citou, né, determina o que a gente tem por entidade patológica de crescimento novo. Então, em termos genéricos, nós podemos conceituar que neoplasia corresponde a uma massa normal de tecido cujo crescimento é excessivo e não coordenado, com aquelas dos tecidos normais e persiste da mesma maneira excessiva após a interrupção do estímulo que originou as alterações. Então, esse é um conceito patológico bem descrito, bem determinado, que corresponde a esse conjunto de alterações teciduais que vai promover um crescimento novo. Nós sabemos que existem diferenciações entre essas neoplasias, entre esse crescimento novo, com outros termos patológicos já também conhecidos. Esses termos patológicos já conhecidos, nós determinamos como adaptações celulares, que de fato são respostas a estímulos fisiológicos alterados e a estímulos nocivos não letais. Então, quando a gente ainda não tem uma neoplasia concretizada propriamente dita, nós podemos conceituar que a célula pode estar se adaptando. E muitas vezes essa adaptação pode gerar uma neoplasia, a um crescimento novo bem constituído. Mas essas adaptações celulares que a gente ainda não constitui como neoplasias recebem outros termos, como hiperplasia, né, quando eu tenho o aumento determinado do crescimento de células específicas, hipertrofia, quando eu tenho um aumento dessa célula, displasia, quando essa célula fica diferente, quando ela sofre alterações citológicas, né, específicas, então ela fica diferenciada, a gente chama de displasia, ou quando muitas vezes essa célula ela começa a mimetizar frente a uma adaptação celular a outro tecido, que são as metaplasias. Então, esses termos, muitas vezes eles existem e em outros momentos eles irão de fato se concretizar numa resposta independente de estímulos que a gente chama de neoplasia. Vale lembrar também que essas neoplasias, elas correspondem a alteração celular, seja ela de natureza benigna ou maligna, que muitas vezes a gente também pode conceituar ou ter como sinonímia o termo tumor. Então, falar que neoplasia é igual ao tumor é uma coisa bem verdade, né? Isso em patologia geral. A gente pode determinar isso. E esses tumores, essas neoplasias, elas são destacadas por essas duas variantes: neoplasias benignas e neoplasias malignas. Isso muitas vezes erroneamente é dito, por exemplo, algumas pessoas, né, um termo popular, que as neoplasias, os tumores, está vinculado apenas a câncer, né? Isso não é verdade, né? Nós sabemos que as neoplasias malignas,
Essas sim corresponde como sinônimo câncer, mas nem todas as neoplasias são câncer, porque a gente tem a tipologia, né, as variantes benignas para esses tipos de condição. Então, isso é sempre bom mencionar. Então, essas adaptações celulares, elas podem, de fato, se reverberar em entidades patológicas que têm como principal característica a independência ao seu crescimento, o que a gente denomina isso de neoplasias benignas e malignas. Existem também diferenciações frente a essas duas grandes entidades, que são as neoplasias benignas e malignas, e muitas vezes elas podem ser diferenciadas de acordo com critérios biológicos e histogênicos, onde muitas vezes as características de diferenciação dadas a esses critérios podem estar pela diferenciação celular, pelo crescimento celular, pela invasão local e também pela formação de células filhas oriundas do tumor primário, o que a gente chama de metástase. Então, de acordo com essas características, com esses critérios aqui mencionados, a gente existe diferenciações específicas entre essas neoplasias benignas e malignas. Então, o que a gente vai encontrar com relação à diferenciação celular? Que as neoplasias benignas, elas se assemelham ao tecido de origem, e geralmente elas são bem diferenciadas. Por elas terem características bem específicas e diferenciadas, a gente consegue, de fato, denominá-las de benignas. Já as malignas, não. Elas vão ser pouco diferenciadas ou indiferenciadas. Então, a gente não consegue, muitas vezes, determinar de fato o que é que está acontecendo daquela forma. Então, a gente tem essa diferenciação um pouco desordenada. O que a gente vai também encontrar com relação ao crescimento é que as neoplasias benignas, elas crescem lentamente e já as malignas crescem rapidamente. Então, muitas vezes os pacientes até referem isso para a gente. Aquela ferida, doutor, ela cresceu muito rápido, ela era muito pequena e agora está muito grande. Muitas vezes, quando a gente faz uma biópsia de uma neoplasia maligna, a gente vê que o crescimento muitas vezes é muito acelerado de uma semana para outra. Isso por conta da característica pertinente a essa diferenciação de forma desordenada e esse crescimento ser bastante acelerado, de forma muito rápida. Outra característica com relação à invasão local, nós sabemos que os benignos são tumores, né, bem circunscritos e podem muitas vezes estar encapsulados, determinando assim esse crescimento mais lento, né? Já as malignas não, vão ser pouco circunscritos e geralmente invadem o tecido normalmente circundante. Então, praticamente, nós vamos observar essa característica bastante nas neoplasias ósseas, por exemplo. Nas benignas a gente vê um crescimento bem limitado, já nas malignas a gente não consegue determinar onde ela está iniciando e onde ela está terminando. Geralmente a gente vê essa intensidade do crescimento e dessa invasão local, não determinando assim onde ela inicia ou onde ela termina. E outra característica que a gente vai encontrar são em relação às metástases. Os benignos, elas permanecem localizadas no sítio de origem e elas são extremamente raras para os crescimentos benignos. Já nos malignos, essas metástases elas são invasivas localmente e essas metástases geralmente elas se promovem muito à distância. Então elas são mais comuns a acontecerem para os malignos. Então a gente tem essa diferenciação entre benignos e malignos. Outra coisa que quando a gente estuda essas Professor, neoplasias, oi, pode falar. uma dúvida rapidinho naquele outro slide. Está escrito assim: são bem circunscritos, eu entendi, mas podem ser encapsulados, as neoplasias benignas. Eu não entendi encapsulados. Limitada, né? Por exemplo, a gente consegue ver um contorno bem descrito para elas. Geralmente na palpação a gente consegue limitar, saber o início e fim daquele tumor. E muitas vezes elas têm uma cápsula histopatológica, a gente consegue ver que ela está confinada àquele epitélio, àquele conjuntivo. Então elas possuem de fato uma cápsula que limitam esse crescimento. Né? Então, por isso que fica bem circunscrito, porque tem uma cápsula envolvida.
É isso que quer dizer. Encapsulado que tem essa simbologia patológica, né? Em Aquela, relação a. Opa, desculpa. Não, aquela em relação. neoplasia ela fica muito limitada, circunjacente, né? Definida naquele tecido específico. Então eu consigo ver o limite dela. Não consigo determinar o início dela e o fim dela, onde ela termina. Em relação a, por exemplo, tumor benigno ósseo, seria aquela faixa radiopaca que circunda o. Aí a gente já parte, por exemplo, para os tumores benignos odontogênicos, né? Então eu posso ver esse halo, né? Porque geralmente as Exatamente. lesões císticas, as císticas, acho que você lembra mais disso, né? Porque os cistos, eles possuem uma cápsula, né? E nas neoplasias benignas, nos tecidos moles, por exemplo, eu posso também encontrar essa cápsula, mas na radiografia eu não consigo ver, como geralmente eu vejo nos tumores ósseos, né? Nas patologias odontogênicas, por exemplo. Então essa cápsula, na verdade, tem essa simbologia semelhante. Obviamente que nos tecidos eu não consigo ver é, radiograficamente, mas eu consigo ver na histopatologia. Porque quando a gente geralmente faz uma biópsia de um tecido benigno, geralmente a biópsia ela vai ser o quê? Ela vai ser excisional, ou seja, a gente vai conseguir remover toda a lesão, porque ela é envolvida por essa cápsula, ela vai ter um confinamento. Então a lesão ela não consegue crescer. Então, de fato, tem essa mesma simbologia que você está remetendo, lembrando agora, dos cistos, que são neoplasias benignas. Porém, a gente estuda em outro segmento, como cistos odontogênicos ou tumores odontogênicos. Então, a gente consegue ver. E geralmente na radiografia, eu tenho, né, essa mimetização, que essa neoplasia ela tem uma cápsula. Então, eu consigo ver um halo. Então tem esse raciocínio para a gente conseguir lembrar. Né? Mas obviamente que a gente não vai conseguir ver em radiografias por conta da entidade patológica que é óssea. Né? Mas de fato é isso mesmo. Existe essa cápsula que limita. Por isso que o crescimento é lento e bem circunscrito, porque ele tem uma cápsula, eu consigo determinar. Vai existir um cinturão que une aquelas células ali. Já nas malignas eu não consigo ver isso, esses limites. E aí, de fato, Show, tem esse obrigado. raciocínio mesmo. Encapsula, fica circunscrito, fica limitado, que é o que a gente também vê nessa lembrança que você está tendo nas radiografias, que a gente encontra nos cistos odontogênicos, né? Que é o que a gente mais estuda nos ossos maxilares, né? Mas, de fato, Entendi, obrigado. tem esse Tranquilo. raciocínio. Então, aqui, ó, nessa ilustração, eu consigo ver bem, ó, como essas neoplasias elas podem se apresentar. Então, ela pode se apresentar com aumento de volume, que é o caso aqui de uma importante alteração que a gente vai estudar nas glândulas salivares, que é o adenoma pleomórfico. E eu também consigo observar uma neoplasia muito conhecida que vocês vão observar com certa frequência na clínica de estomatologia, infelizmente, que é o carcinoma de células escamosas, sendo aqui, ó, clinicamente apresentado como uma ulceração. Então vejam que aquelas lesões elementares que vocês estudaram lá na estomatologia 1, agora a gente vai conseguir traduzir para termos patológicos, para termos neoplásicos. Então eu consigo ver, por exemplo, aqui uma tumoração, que é um crescimento celular, né, endurecido, com mais de 3 centímetros, que a gente chama de tumor, como lesão elementar, que é o caso dessa importante alteração benigna de glândula salivar, que a gente pode encontrar aqui, né, que é uma neoplasia de glândula salivar maior, mais conhecida, que é o adenoma pleomórfico. Enquanto que o carcinoma de células escamosas ele pode ter várias apresentações clínicas. Uma delas é se apresentar como uma úlcera, né, que é diferente. Nesse caso aqui, ó, eu não consigo ver o que? Uma limitação, né, porque parece que esse crescimento está sendo mais interno.
Então, por isso que não tem essa encapsulação. Já que eu consigo perceber isso melhor. Né? Eu consigo ver que ele se limita à região cervical. Apesar de ter um tamanho muito robusto, que muitas vezes chega a amedrontar, né? Os pacientes ficam bem nervosos, mas nesse caso aqui, ó, eu consigo delimitar que ele tem essa massa aqui específica encapsulada na glândula salivar. Então, consigo perceber dessa forma. Então, eu vou precisar entender as alterações patológicas que está acontecendo, por isso que é importante o exame de biópsia, para daí o patologista classificar que tipo de neoplasia nós vamos encontrar. Então, por isso que as neoplasias, elas têm uma nomenclatura, né, uma classificação própria. Então, muitas vezes, como é que a gente vai classificar as neoplasias benignas? Então, eu preciso saber duas coisas. Eu preciso saber a célula e o tecido que está se originando, aquele tumor, mais o sufixo oma. Então, por exemplo, quando eu vejo tecidos de origem cartilaginosa, oriundas do tecido cartilaginoso, e vejo essas alterações aqui, ó, através desses critérios aqui mencionados, eu consigo determinar o tipo de neoplasia que vai estar ali presente naquele tecido. Então, as neoplasias originadas do tecido cartilaginoso, né, recebem a terminologia condroma. Já as neoplasias benignas de origem da célula de Schwann, célula nervosa, a gente chama de chivanoma. Então, pelo termo da nomenclatura, eu consigo perceber. Então, as neoplasias, por exemplo, benignas de origem das células endoteliais, que são as células vasculares, como é que eu vou chamar? Quem vai lembrar? Hein, gente? Isso, angioma, porque usa o sufixo oma, né, que é de patologia ou de neoplasia benigna, associada com o prefixo ângio, que são para células endoteliais. E as células adiposas? Isso, aí a gente vai chamar de lipoma, porque lipo quer dizer gordura, e associada ao sufixo oma, a gente tem a terminologia lipoma. Isso vai mudar um pouquinho quando a gente, por exemplo, classifica as neoplasias malignas. Vai mudar um pouco, porque eu vou ter aí duas grandes variantes. Eu tenho que entender e considerar a origem embrionária do tecido, se é de origem mesenquimal ou se é de origem epitelial. Quando é de origem mesenquimal, a gente associa o termo sarcoma. Então, por exemplo, as neoplasias malignas do tecido adiposo, a gente vai chamar de liposarcoma. Enquanto as neoplasias malignas de musculatura esquelética, quem é que vai lembrar? Isso, tecido muscular, miosarcoma, perfeito. Mas quando é musculatura esquelética, tem um termo específico. Aí a gente vai lembrar que é o rabdomiossarcoma, porque é de musculatura esquelética. Tá? Então tem essa diferenciação. Para músculo liso vai ter a sua diferenciação, para a musculatura cardíaca vai ter a sua diferenciação, e por aí vai, dependendo da tipologia do tecido muscular. Agora, quando eu tenho, por exemplo, a variante
de origem epitelial, aí o termo carcinoma que vai ser aplicado. Então, por exemplo, as neoplasias malignas originadas da epiderme e seus anexos cutâneos vai ter o nome de carcinoma basocelular, porque a principal célula encontrada é a célula basal nessa alteração. Né? Aí eu pergunto para vocês, como denominamos a neoplasia maligna originada do epitélio de revestimento da boca? Lembrando que a principal célula encontrada na mucosa da boca é a espinocelular. Por isso que o carcinoma é espinocelular, ou carcinoma de células escamosas, por conta dessa característica histológica que existe, né? Então, para cavidade oral, a gente vai utilizar o termo carcinoma de células escamosas, por conta que a mucosa da boca, ela é tipicamente revestida por esse tipo de epitélio, e é onde essa neoplasia se desenvolve. Então, a gente tem essa terminologia específica para esse tipo de neoplasia. Muitas vezes, essa regra geral, tanto de benignas e malignas, ela pode ter exceções a essa regra geral mencionada. Então, existem as exceções. Então, existe, por exemplo, os epônimos, que são aquelas neoplasias dadas por aquelas pessoas que primeiramente descreveram. Então, a gente tem, por exemplo, o tumor de Wort, que é um importante tumor benigno de glândula parótida, dependendo também da morfologia tumoral, por exemplo, uma importante neoplasia maligna encontrada nas glândulas salivares menores, que é o carcinoma mucoepidermoide. Muitas vezes, quando a gente tem epitélios múltiplos, a gente tem associado, por exemplo, tecido gorduroso associado a vasos, as células endoteliais, a gente chama de angiolipoma, ou muitas vezes sufixos indevidos, que são os casos do melanoma, linfoma e sarcoma. Apesar de terem o sufixo oma, são consideradas, por conta da sua origem embrionária, como neoplasias malignas. E outros nomes, como por exemplo a micose fungoide, que é um tipo de linfoma não Hodgkin, associado a uma síndrome chamada síndrome de César, que tem essa importante alteração, que é esse linfoma cutâneo, chamado de micose fungoide. Então vejam que essa exceções podem ocorrer frente à nomenclatura padrão, localizada, bem determinada, por essas duas grandes variantes das neoplasias malignas e benignas. As malignas, lembrando que vai considerar a origem embrionária, e já as benignas associa a célula ao tecido de origem com o sufixo oma. Então, dessa forma, a gente consegue muitas vezes saber pela nomenclatura se aquela tumoração, determinada lá pela histopatologia, é uma neoplasia benigna ou maligna. Na cavidade oral, nós vamos encontrar uma exuberância de alterações morfológicas tumorais, que o que vai determinar, muitas vezes, esse tipo de alteração será o exame complementar, seguido de análise anatomopatológica. Então, na estomatologia, vocês vão perceber que o carro-chefe para a gente realizar o diagnóstico será o exame de biópsia, muitas vezes a biópsia sendo parte do tecido, ou o tecido como um todo, né, através da sua análise anatomopatológica. Então, todo o tecido removido na cavidade oral, por mais que tenha qualquer tipo de natureza, aqui muito bem projetado nessa lâmina, nessa ilustração, a gente vê várias formas, de nódulo principalmente. Essas neoplasias geralmente se manifestam dessa forma. Também a gente pode encontrar lesões ulceradas, endofídica, exofídica, pediculadas ou não pediculadas, com ulcerações ou característica lisa. Então veja que existe uma exuberância
de alterações. Obviamente que as representações clínicas elas vão fazer com que as hipóteses diagnósticas apareçam. Entretanto, o que vai determinar o tipo de alteração que vai estar ali presente, seja ela neoplásica ou não, é o exame anatomopatológico. Por isso que é importante a gente entender essa nomenclatura, né? Essa tipologia que existe frente às alterações celulares que vão acontecer. Então, eu coloquei aqui muitas alterações, sejam elas neoplásicas ou não neoplásicas. Então, o que vai determinar será a análise anatomopatológica. Obviamente que hipotetizá-las, ter um raciocínio clínico frente às alterações do perfil do paciente serão importantes, que a gente geralmente vai investigar durante a anamnese. Então, saber o grupo, do gênero do paciente, saber a idade, saber a cor de pele, saber tudo isso, hábitos e vícios, saber as características de higiene oral, se ele tem ou não, se ele é portador de prótese total, parcial, se existe trauma vinculado. Toda essa investigação será importante para a gente hipotetizar, mas o que vai consagrar o diagnóstico definitivo será a análise anatomopatológica. E ela muitas vezes é vinculada a todos esses critérios aqui mencionados, seja da nomenclatura, ou seja, também dos critérios adotados para se determinar se essa neoplasia é benigna ou maligna, frente a essas características aqui apontadas, que determinam o comportamento biológico e histogênico dessas neoplasias. Que bom que a maioria, 90% dessas neoplasias na cavidade oral, elas são benignas. Vocês vão ver isso. E que bom, né? E 10% vão se apresentar as naturezas benignas, que muitas vezes vai estar vinculada àquela prevenção, ao reconhecimento das desordens potencialmente malignas, que nós vamos afunilar melhor, estudar melhor nas aulas que seguem, como lesões brancas, lesões pigmentadas e por aí vai. Mas o reconhecimento dessas alterações, juntamente com suas características de lesão fundamental e comportamento de cada paciente, são importantes muitas vezes para a gente hipotetizar. Mas o que se consagra o diagnóstico é a análise anatomopatológica. Então, para se fazer essa análise, é remover o tecido, seja nesse ato cirúrgico denominado biópsia, como exame complementar. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, pergunta, algum comentário?